Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Leiamos juntos os versos 21 a 23. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ó bondoso Pai celestial, nos achegamos a Ti nesta hora, rogando que mais uma vez Tu nos concedas a bênção do entendimento. Dá-nos a Tua palavra, aquieta os nossos corações, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo esteja comunicando a Tua verdade, as Tuas verdades aos nossos corações. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao dizer são os olhos a lâmpada do corpo, o Senhor Jesus está nos dando uma maravilhosa ilustração pela qual Ele tem demonstrado aos seus discípulos quão grande é o perigo do mundanismo. Lembremos-nos que todo esse capítulo 6 trata da conduta, da justiça, daqueles que são considerados filhos de vosso Pai Celeste. Segundo o verso 1 desse capítulo 6, e aí está o princípio estabelecido, o Senhor disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Já fomos instruídos quanto a como deve ser a vida devocional dos discípulos, em coisas tais como dar esmolas, como jejuar, como orar. Em tais questões, como vimos, o perigo está em fazê-las não para agradar a Deus, o qual vê o coração, e sim para agradar aos homens. Além disso, também há outro perigo, e este diz respeito a se passar a vida amontoando, ajuntando tesouros sobre a terra, cujo valor é transitório, ao invés de ajuntar tesouros nos céus, os quais são permanentes e de inestimável valor, e então
portanto, estão em completa segurança, porque está nos céus. Quanto a esta questão última, nosso Senhor Jesus foi contundente ao mostrar a razão para fazermos a escolha certa dentre dois únicos possíveis tesouros existentes, ao dizer no verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora, porém, devemos fazer uma pergunta que norteará as nossas considerações. Como poderemos fazer a escolha certa acerca dos tesouros? Temos tesouros sobre a terra e temos tesouros dos céus. Como escolher o que é certo? E a resposta é a seguinte: faremos uma excelente escolha na medida que nossa visão acerca dos dois tesouros for boa. Ou, se o preferirem, podemos dizer que é exatamente necessário ter discernimento ou entendimento para se ter convicção do real valor das coisas. Em outras palavras, a boa visão de um homem é fundamental para torná-lo capaz de fazer boas escolhas ou escolhas certas. Quanto a isso, vocês lembram das duas parábolas de Mateus, capítulo 13? Não precisam ler, eu apenas vou sumariar para a nossa lembrança. Vocês lembram que lá nos diz que um homem, tendo achado um tesouro oculto no campo, ou um tesouro oculto no campo, é isso? Ele escondeu tal tesouro. E, transbordante de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Na outra parábola, mostra um outro homem que negociava e procurava boas pérolas. Tendo achado, diz a Escritura, uma pérola de grande valor, o que ele fez? Vendeu tudo que possuía e a comprou. Ora, nesses dois casos, ambos os homens demonstraram ter uma boa visão. Demonstraram ter entendimento, ter discernimento, tanto do que tinham, quanto do que passaram a possuir, porque o que tinham eles deixaram, porque afinal de contas eles perceberam o que tinham, avaliaram o que tinham, mas eles igualmente perceberam o que estava diante de si, que era o tesouro oculto no campo e a pérola de grande valor. Que escolhas maravilhosas ambos, portanto, fizeram. Com isso em mente, consideremos mais detalhadamente essa séria advertência que o Senhor está fazendo aqui acerca da visão do ser humano, segundo esses versos 22 e 23. E eu repito, para que nós compreendamos o sentido de decorar no mínimo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olhemos para esse texto. Em primeiro lugar, o Senhor nos mostra a importância da visão de um homem quando ele afirma que os olhos são como portadores de luz. Os olhos, diz ele, são a lâmpada do corpo. São os olhos, sim, a lâmpada do corpo. Daí nós perguntamos uma coisa muito simples, óbvia, mas é importante que nós vejamos isso, apesar de no dia a dia nós termos contato com essas coisas. O que é uma lâmpada?
a sua função? A lâmpada em si pode ser de vários tipos. Pode assumir a forma tanto de uma vela, como de uma lâmpada moderna, como essas que estão sobre nós, por exemplo. Todavia, sem dúvida alguma, toda e qualquer lâmpada tem a mesma função, que é iluminar o que estiver ao seu redor, ao seu alcance. Nesse sentido, coisas tais como o sol, a lua, as estrelas, etc., podem ser considerados como lâmpadas. É por isso que o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada, diz ele, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Além disso, com relação a lâmpadas ter o papel de iluminar, é interessante que em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 23, está escrito quanto às coisas futuras, que a cidade, a nova Jerusalém, não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Por quê? Diz o texto, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Mas, a bem da verdade, a lâmpada mesma, essa lâmpada, ela não é luz. Porém, sempre ela será portadora de luz. E é esse o caso dos nossos olhos, conforme nosso Senhor Jesus está aqui dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Irmãos, nós nos enxergamos porque nossos olhos são portadores de luz, no sentido de que por ele ou por eles passa a luz. Por isso, nós nos vemos. Assim, uma lâmpada ou uma candeia é semelhante a um olho que mostra ao corpo qual o caminho. Ninguém consegue andar se fecha os olhos, porque impede da luz penetrar para iluminar. Nesse sentido, do ponto de vista espiritual, os olhos são o guia do qual depende todo o corpo para a sua iluminação e direção, como diz o homem de Deus. Ora, do ponto de vista natural, o homem é dirigido num sentido segundo a direção dada por seus olhos. É interessante como isto é uma realidade e todos nós temos consciência dela, uns mais, outros menos, porque todos nós necessitamos de direção. No entanto, a linguagem do Senhor aqui é figurada. Ele está, como disse Matthew Henry, falando dos olhos da alma, aquilo que distingue, que percebe, que guia, que esclarece os olhos do nosso coração, como diz lá em Efésios 1:18. E então a pergunta é: que tesouros nossos olhos estão nos mostrando? Cantamos há pouco, o brilho deste mundo se apaga diante de ti. Não sei se é verdade isso para todos que cantamos. A glória desta terra nada é. Em tua presença tudo cai, foi o que dissemos. Mas será que é verdade? Isto será verdade na medida em que nossos olhos forem bons, como veremos.
Que tesouro nossos olhos estão nos mostrando? A resposta depende da condição, portanto, dos nossos olhos. Se são bons, ou se não são bons, ou se são maus. Eu vou fazer uma ilustração aqui, muito interessante. Não tenho prevenção para falar com ninguém, não tenho ninguém em vista, mas é interessante que essa todo mundo entende, essa ilustração. Quando eu era jovem, talvez com uns 17, 18 anos, me apaixonei por uma jovem e achava que não tinha mulher como aquela. Se a perdesse, estaria perdido. Certo dia, minha mãe se aproximou de mim com lágrimas nos olhos e me disse: meu filho, você não será feliz casando-se com esta jovem. A minha mãe tinha os olhos bons. Os meus. Olhava para a jovem e daria tudo por elas. Por ela. Minha mãe tinha razão. E vocês sabem que ela tinha. Vocês sabem, vocês que conhecem, que sabem que eu sou casado, sabem que ela tinha razão. Isso é uma ilustração que muita gente conhece. Nem tudo que reluz é ouro, a não ser o ouro de tolo, como diz um livro. Por isso eu pergunto: que valor você dá às verdades espirituais? Como você enxerga esse mundo? Qual é a sua cosmovisão? Usando uma linguagem bem simples, o que tem enchido seus olhos de prazer? Você tem percebido a importância dos olhos do nosso coração? O Senhor Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Em segundo lugar, Ele expôs as duas possíveis condições do homem quanto aos seus olhos: bons ou maus. Primeiramente, ele diz: se os teus olhos forem bons. O que significa isso? Olhos bons, podemos dizer que é o seguinte: é simples. Simples no sentido de nenhuma mistura na visão, sem nenhuma complicação, sem defeito, saudável. Esses olhos bons têm uma visão clara e única, que não vê os objetos distorcidos, deformados, borrados. E os olhos bons veem com clareza. Dr. Hendricks diz o seguinte: assim como uma pessoa tem um olho natural para iluminar sua existência física e para pô-la em contato com o seu ambiente terreal, assim também ela tem um olho espiritual, a saber, a mente, para iluminar sua vida interior, para guiá-lo moral e espiritualmente e para mantê-lo em contato com o Pai Celestial. Portanto, um olho sadio, sem complicação, traz ou transmite luz para a vida toda. Em certo sentido, podemos perceber quanta importância o apóstolo Paulo deu a essa questão quando ele falou aos Efésios, lá no capítulo 1, abre por favor Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19, eu vou ler. É muito interessante ver esse texto. No versos 15 ele diz: por isso também, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo aqui está orando pelos Efésios, porque descobriu que eles eram verdadeiramente crentes. Percebeu neles duas coisas fundamentais: fé no Senhor Jesus Cristo e amor por todos os santos. Uma vez que eles perceberam isso, agora Paulo se coloca a orar, agradecendo ao Senhor Deus e pedindo esta coisa fundamental: que o Senhor concedesse a eles aquilo que nós acabamos de ler, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, que eles tivessem conhecimento de Deus, que eles pudessem crescer nesse conhecimento de Deus. Com isso, os seus olhos, os olhos do seu entendimento. E agora aí nós precisamos ver o seguinte: é interessante que quando ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Olhos aqui, no original, é a palavra que nós conhecemos, oftalmos, que metaforicamente falando são os olhos da mente, são a faculdade de conhecer. Portanto, o que o apóstolo está pedindo é que eles tivessem visão para perceberem três coisas fundamentais no reino de Deus. Primeiro, que eles pudessem perceber qual é a esperança do chamamento de Deus, o que Deus nos concede ou nos concederá, qual é a herança de Deus e qual é a grandeza do poder de Deus. Três coisas, portanto, fundamentais, que só podem ser percebidas se os olhos forem bons. Se os olhos estiverem recebendo luz, e nesse caso é luz concedida pelo Espírito Santo, dando revelação no pleno conhecimento de Deus. Como estão os olhos da sua alma? Eles são bons ou maus? Lembremos-nos, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Depois, temos a outra possível condição de uma pessoa. O Senhor Jesus disse: se porém os teus olhos forem maus, no caso é o oposto. Maus aqui diz respeito a ser defeituoso, borrado ou manchado, sem condição de ser uma lâmpada boa, sem luz. Esses são os olhos sem condições de ver com nitidez. Lembrem-se da ilustração. E de fato, tem caso que todo mundo diz assim: mas não é possível que fulano seja tão cego. Todo mundo vê, só ele que não vê. Os adolescentes são cegos por natureza. Cegos por natureza. E eles provam a cegueira deles quando ele diz assim: mamãe, papai, eu sei o que estou fazendo. Eu sei para onde eu vou. Não se preocupe comigo não, eu sei o que faço, sei onde for, sei como me defender. Olha que idiotice.
cegos precisam dos olhos dos pais para guiá-los. Vocês já notaram que a criança, vocês já notaram, preste atenção, por que a criança tem que ser conduzida? Eu nunca vi uma criança puxando pai e mãe, isso é uma aberração. Por quê? Porque ela não tem olhos bons para discernir as coisas. Elas não têm maturidade suficiente para saber o que é bom, o que não é. Ela precisa dos olhos dos pais para conduzi-las. E os adolescentes, ainda que eles dizem assim, não, eu sei o que faço, e já provam que eles não têm bons olhos. Se o tempo pudesse, eu ia mostrar para os adolescentes. Não, eu vou mostrar. Vamos para Provérbios capítulo 5, eu vou mostrar. Eu não ia mostrar não, mas vamos lá. Provérbios, sai um pouquinho daquilo que... Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina de quê? Dos teus olhos, com todo cuidado. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração, diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Aquela ideia de que pessoas que têm a conversinha bonitinha, palavra bonitinha, e o sujeito cai, ou a sujeita cai de primeira. Palavras de lisonjas. E vejam o que diz o verso 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Por que ele era carecente de juízo? Olha como é que ele vive. Que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Não tinha luz, ainda andava nas trevas, por isso andava nas trevas. Depois em casa vocês leem o restante e vocês vão entender por que eu citei os adolescentes especialmente. Os teus olhos estão vendo com nitidez. E aí vem, qual é a consequência de os olhos da alma estarem sem poder reter luz divina? Isto é a palavra de Deus. Toda a vida estará em trevas. E eu quero me apressar para o fim. Em terceiro lugar, temos aqui a aplicação que o Senhor Jesus fez desta analogia dos olhos. O que ele diz no final do verso 23? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu trago para vocês um belo comentário acerca deste texto, acerca desta conclusão. Os olhos bons olham para Deus como seu Senhor e enchem a pessoa com a luz da vontade de Deus. Porém, os olhos maus procuram os tesouros sobre a terra e admitem só as trevas da cobiça e do interesse próprio. A vida toda da pessoa será determinada pela espécie de luz que seus olhos admitem. Ou como disse o Dr. Hendricks, se a luz que está em tal pessoa escurece
Por exemplo, em razão do seu anseio irrefreável por tesouros terrenos. Então, quão imensa deve ser essa escuridão? Já que o próprio órgão da recepção de luz foi escurecido pelo pecado. Ao fracassar no que deveria ter sido o seu propósito, ou seja, a promoção da glória de Deus, essa pessoa perde tudo, porque grandes trevas serão. E eu quero que os irmãos abram, por favor, suas Bíblias em Amós, capítulo 4, no Antigo Testamento. E vejam o que nos diz a palavra do Senhor. No versículo 6. Eu penso que eu peguei o texto diferente. Eu vou ler aos irmãos que eu tenho registrado aqui, porque agora eu me perdi no que diz respeito ao profeta. Na verdade é Oséias, capítulo 4. De 6 a 11. Prestem atenção. O Senhor Deus diz por boca do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento aqui é percepção, significa discernimento, compreensão, sabedoria. Este é o significado do texto no original. E ele prossegue dizendo: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Preste atenção ao verso 11. Leiam comigo. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O profeta está dizendo que a sensualidade, aqui está, isso diz respeito à fornicação, qualquer tipo de imoralidade, em qualquer esfera de pensamento e de ações concretas. Ele disse que a sensualidade, o vinho, a bebida, o outro diz, ele diz o mosto, ou seja, o vinho fresco, novo, vinho recém-espremido, algo chama de borra do vinho. Ele diz que essas três coisas tiram o entendimento, tiram a inteligência. Irmãos, aqui jaz o que é derrota para não poucos.
visão esborrada, visão equivocada, que vê as coisas como elas não são. Ao mal chama de bem, ao bem chamam de mal. O Senhor Jesus disse: caso a luz que em ti há sejam trevas, a sensualidade, os prazeres que a bebida oferece, aquilo que é fresquinho, saibam que aí há grandes trevas. Baixem sua fronte. Temos diante de nós dois únicos tesouros. Tesouros sobre a terra e tesouros no céu. Temos visto, porque o Senhor assim o afirmou, que não pode ser diferente. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Alguém é capaz de vir a um lugar como esse de culto, mas o seu coração não está nem um pouco em Deus, no Senhor Jesus. Pode até cantar, mas não está cantando ao Senhor. E a advertência prosseguiu, como vimos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Toda a nossa vida será orientada de acordo com a luz que passa pelos nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, ótimo. O nosso corpo será luminoso, nossos caminhos são caminhos de justiça. Mas se os nossos olhos forem maus, não há outra saída senão trevas. E à medida que nos colocarmos devotados a essas coisas, mais e mais trevas teremos. E não pensemos que há possibilidade de meio termo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Portanto, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou Senhor, Deus, o Cristo Jesus é a nossa ambição, ou não é? Esse é o momento de reflexão. Qual é o seu tesouro? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E torne os nossos olhos sadios, para que, uma vez iluminados os olhos do nosso coração, possamos perceber a riqueza que é o nosso chamamento, os tesouros inefáveis da herança que está reservada para os santos. E quanto poder Deus exerce e tem exercido no seu povo, exercido naqueles que creem no seu Filho.
eu volto a perguntar: como está, ou como estão os teus olhos? Clame a misericórdia do Senhor, onde você estiver. Ó Pai nosso que estás nos céus, Deus grande, Deus temível, ó Tu que és luz, ó Tu cujos olhos veem todas as coisas, compadece-te de cada um de nós e conceda-nos, Senhor, entendimento. Ilumina os olhos do nosso coração, para que apreciemos as Tuas verdades, apreciemos a Tua majestade e andemos neste mundo conscientes, crendo verdadeiramente que somos peregrinos e forasteiros, usando este mundo como meio para glorificar o Teu nome. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós Te imploramos estas coisas em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.